Petrobras vai parar de mandar todos os dividendos para os acionistas e vai mandar parte do dividendo para se transformar em investimento para produzir mais gás, para produzir mais óleo, para produzir mais gasoduto e para produzir mais conhecimento científico e tecnológico. Porque a Petrobras não é só uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de energia. Muito mais do que isso, ela é a empresa que mais investe em pesquisa nesse país. Dito e feito. A Petrobras divulgou recentemente o seu novo plano estratégico, com previsão de investimentos mais elevados, o que tende a afetar a distribuição de dividendos. O que muda com a nova política estratégica e será que ela prejudica a tese de investimentos da empresa? Os dividendos deixam de ser atrativos? Já devem ser afetados no curto prazo? Essa e outras perguntas são respondidas por analistas em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Eu sou Jéssica Mello, jornalista do Investe.com Brasil, e nesse episódio eu falo com Vitor Souza, analista da Genial, Phil Soares, analista da Orama, e Frederico Nobre, que é analista da Warren. Mas antes, deixa eu te lembrar de olhar os dados financeiros completos da Petrobras, assim como gráficos de distribuição de dividendos ao longo da história lá no Investing Pro. Com o cupom DESCONTO_PRO, você consegue até 55% de desconto no plano bianual. Não vai perder essa, né? Então vamos primeiro ao que muda com o plano. A primeira e mais mencionada alteração é a alta de 31% na previsão dos investimentos que serão necessários para o período entre 2024 e 2028. Meros 102 bilhões de dólares. No plano anterior, eram 78 bilhões de dólares. O plano prevê novos projetos, potenciais aquisições e reativação de ativos que estavam em processo de desinvestimentos. Ainda prevê uma distribuição diferente para cada segmento, com mudanças entre exploração e produção e refino, por exemplo. Vitor Souza, analista da Genial Investimentos, avalia que o plano tem uma perspectiva negativa, mas veio melhor do que poderia ter vindo. Em sua visão, a nova estratégia é moderada e razoável, apesar de algumas pioras. O que se pode esperar é menos produção e mais investimentos. No entanto, Souza pondera que a divisão em CAPEX ativo e projetos ainda em avaliação foi uma boa saída, destrinchando cerca de 100 bilhões de dólares. O guidance de produção ele traz uma diminuição versus o plano estratégico anterior. Entendeu? Assim, é pouco. Mas, ao mesmo tempo, ele traz um aumento no investimento necessário para que essa curva seja verdadeira. Então, você tem um pouquinho menos de produção, mas um investimento muito maior ali na linha de exploração e produção, entendeu? Então, assim, se você vai fazer menos usando mais em termos de CAPEX, de investimento, isso traz um downside, isso traz uma destruição de valor implícita, tendo em vista o plano estratégico do ano passado. Tá? Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama, afirma que o aumento do CAPEX veio em linha com o esperado, com algumas mudanças na composição. Então o que a gente tinha antes era 78 bilhões de dólares, que era 83% focado em extração e produção, que é o core business da companhia, né? Hoje a gente teve esse aumento para 102 bi de dólar e uma redução substancial aí da proporção, tá a casa de 70 e poucos % da proporção do CAPEX focado em EIP. Então, o aumento que a gente observou de um plano para o outro foi muito focado ali em refino, né, e em energias de baixo carbono, como eles mesmos denominam. E essas mudanças vão na direção contrária do indicado segundo Soares. É uma mudança numa direção que não é a direção mais interessante para o acionista, né? Especialmente para o acionista minoritário, não é a direção mais interessante. O acionista se beneficiaria mais se a companhia tivesse um plano de investimento focado no seu core business, que o
o real diferencial competitivo e que delegasse aí, seria melhor para a companhia e para o Brasil, né, como um todo, seria o ideal se a gente tivesse o estímulo à atividade privada em alguns setores, com destaque aí para refino, né? Mas o governo resolveu tomar a direção oposta aí e reduzir a competição no setor, então é o que a gente observou. Então, nada fora do esperado, da expectativa, não. Frederico Nobre, analista da Warren, diz que o plano estratégico foi levemente negativo. A Warren esperava uma elevação menor no CAPEX, mas também elogiou a maior transparência com esse detalhamento sobre os investimentos que já estão aprovados e o que estão em avaliação, além das taxas de retorno exigidas para aprovar os projetos. Então, acho que isso foi legal, foi um ponto positivo, mas o ponto negativo foi o volume desses investimentos e o direcionamento, né? Por exemplo, 5,2 bilhões de dólares voltados para energia eólica e fotovoltaica e projetos que a gente não tem ainda tanta visibilidade, que ainda estão em avaliação, né? Projetos provavelmente que serão idealizados via parceria, mas que tem uma taxa de retorno bem mais baixa ali do que os outros projetos da companhia, e que resta ainda uma dúvida se esses projetos se pagam ou não, né? Principalmente olhando para eólicas offshore, que é uma novidade aqui no Brasil e que a gente tem várias críticas a respeito, como prazo de implementação, custos e etc. E como que ficam os dividendos a partir de agora? É isso que o investidor quer saber, né? Devem cair muito ou pouco, no curto prazo já? Na visão da Genial Investimentos, os dividendos vão cair, mas a estimativa ainda é razoável. Vai cair, tá? Porque se a fórmula de dividendo é resultado operacional menos investimento vezes 45%, se a linha de investimento aumenta, ele necessariamente cai. E é mais ou menos isso que a gente enxergou, tá? Cai, mas assim, se você pega o guidance de dividendos que o próprio planejamento estratégico apresentou, ele é razoável. Ele te dá um range entre 200 e 275 bi de reais. Isso para os próximos 5 anos. Se você divide por 5, né, que seriam os próximos 5 anos, você encontra um rendimento aí de 10, 11% ao ano, que é bom, mas não é positivo, assim, na minha leitura, a ponto de você tomar posição na carteira por causa do dividendo. Você não acha que o dividendo seja necessariamente um gatilho. Já havia a perspectiva de redução dos dividendos e a Orama espera a diminuição no curto prazo. Mas os dividendos vão continuar razoáveis, concorda Soares. Esperamos que tenha uma redução mais no curto prazo, né? A gente já teve uma redução, né? O governo está esbarrando nas regulamentações da companhia, né? Então você teve a reserva de lucro, então todas as reservas de lucro que já tinham disponíveis foram preenchidas e agora o governo precisa elucidar essa questão para manter o que já foi implementado ao longo desse ano de 2023, que é um pagamento reduzido de dividendo em relação ao que poderia ser colocado. Nobre acredita que há um espaço para dividendos adicionais, mas estima aí um rendimento de dividendos em torno de 9% a 12% nos próximos anos. O analista da Warren lembra ainda que a Petrobras revisou recentemente a sua política de dividendos. Já saiu de 60% do fluxo de caixa livre para 45%, com a possibilidade de fazer recompras também. Então, assim, acho que em termos de dividendos, né, vai reduzir. A gente não vai ver mais o nível de dividendo que a gente viu nos últimos 2 anos, mas ainda é um dividendo bem satisfatório, bem acima da média que a gente vê aqui no mercado. E agora, será que a tese sai prejudicada disso tudo? O patamar atual da Petrobras justifica apenas a recomendação de manutenção para os papéis, com preço-alvo de 35 para as ações preferenciais, segundo a Genial. Outros nomes da Bolsa de Valores poderiam entregar rendimentos e dividendos semelhantes, sem correr riscos de empresas estatais e de companhias de petróleo. Os riscos é exatamente a política de preço, execução do plano de investimentos, né? Principalmente esses 11 bi aí, o CEO falou na conferência para a imprensa, deu uma impressão muito clara que ele vai ser utilizado para aquisições, mais especificamente aí refino e petroquímica. Petroquímica eu imagino que seja Braskem, refino já saiu aí que seria a refinaria de Mataripe, né, lá da Bahia. Eu acho também a própria troca do comando seria bem negativo, porque, a verdade seja dita, o atual CEO acho que tem sido muito razoável, assim, entendeu? Acho que ele veio com muita desconfiança, da minha parte, inclusive, mas que eu acho que muito, se a empresa não perdeu, assim, por um lado muito pesado, né, negativo, acho que muito se deu por causa das digitais dele. Fica aquele sentimento, assim, poxa, se ele não está entregando, o que outra pessoa vai entregar? A Orama esperava deterioração mais acelerada na gestão da companhia, mas acha que isso tem sido mais racional e devagar,
ainda que siga com receios de novas mudanças no futuro. A Orama tinha uma recomendação de venda e agora possui indicação neutra, com preço-alvo de R$ 32,50. Também prefere outras alternativas em petróleo para surfar os preços da commodity, incluindo a Perril. Além disso, a Enalta teria operacional a desejar, mas ainda amplas possibilidades de atingir patamares de produção, sendo que é um case com maior volatilidade. A Warren também segue com recomendação neutra para as ações da Petrobras, com preço-alvo de R$ 34,50. E assim, acho que ainda é um carrego interessante, né, com dividendo legal. A empresa está bem organizada, então também acho que o risco de downside é relativamente baixo. Mas acho que também não tem mais tanto upside para a gente recomendar uma compra e uma estratégia de peso na carteira acima do benchmark, né? Então, hoje nas nossas carteiras administradas a gente ainda tem Petrobras, mas tem num peso mais baixo do que no Ibovespa. A plataforma Investing Pro, que reúne estimativas de diversos analistas, projeta um preço-alvo de R$ 53,04 para as ações preferenciais da Petrobras, um potencial de alta de 50% no momento de fechamento do podcast. Você investe na companhia ou vai deixar de lado com a mudança? Fica de olho na cobertura do desenrolar dessa história no site ou aplicativo do Invest.com Brasil. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. A produção e edição é minha, Jéssica Mello. E se você gostou do conteúdo, não deixa de seguir a gente, hein? Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!